Oi pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, a gente está organizando uma viagem para a Argentina em agosto e agora eu tô começando a procurar hospedagem, então eu vou aproveitar para passar 5 dicas para vocês de como reservar uma boa hospedagem. Primeiro, defina o local que você quer ficar. Ah, mas se eu vou viajar para a cidade tal, é óbvio que eu vou ficar lá. Não é tão óbvio assim. Você vai ficar na cidade, mas em que bairro que você quer ficar? Essa é uma informação muito importante, porque tem alguns bairros que são mais turísticos, dependendo da cidade, tem outros que nem tanto, são mais da população que vive ali. Então, é legal você pesquisar sobre isso. Por exemplo, a gente vai para Buenos Aires e eu pesquisei em alguns vídeos, teve um, inclusive, que eu não me lembro agora o nome do canal, se eu me lembrar até a hora da edição eu coloco aqui, que ela tava dando dicas de onde ficar, de onde se hospedar em Buenos Aires. Então, a partir das dicas dela, eu escolhi o bairro de Palermo. Eu quero ficar em Palermo ou pelo menos ao redor ali, porque é um bairro mais turístico, tem bastante atração, é um bairro muito bonito, um lugar lindo para fazer fotos, então eu quero ficar por lá. Tem outros bairros de Buenos Aires que não são tão aconselháveis para turista, porque você vai sair à noite e aí às vezes tem alguns lugares que são mais perigosos. Então esse tipo de coisa é muito importante para você saber. Então defina o local para poder você conseguir começar a fazer as suas buscas. Liste o que você precisa e qual será o seu orçamento. Por quê? Por exemplo, nós vamos ficar 7 dias fora e vamos estar com as crianças. Então, eu quero ficar num local, eu não quero ficar em hotel, eu quero ficar num apartamento, numa locação, e eu quero que tenha, muito importante também, que tenha máquina de lavar. Por quê? Nós não vamos viajar com tantas malas, eu não quero viajar com muita coisa, ainda mais porque eu vou viajar com criança. Então eu quero viajar só com o essencial e lavar lá o que for necessário. Então uma das coisas muito importantes pra mim nessa busca é que tenha máquina de lavar, se possível lave e seca. Então você precisa pensar nisso. Por exemplo, você vai viajar de carro, seja lá pra onde você for, você vai viajar de carro, você precisa de estacionamento, você quer que seja estacionamento grátis, vai lá e faz um filtro de estacionamento. Você faz questão que tenha café da manhã, você tem que procurar por isso. Porque às vezes a gente olha aquela infinidade de opções e acaba meio que se perdendo ali ou se encantando pelas fotos, porque tem lugares que são muito bonitos e às vezes a gente se encanta e esquece do essencial, que é aquilo que a gente realmente precisa. Então faça essa lista para você começar a procurar e ser mais eficiente na sua busca. E não esqueça de revisar seu orçamento, porque tem lugares que são tão lindos, mas são tão caros. Então é legal você pensar em quanto você quer gastar para você colocar lá o máximo que você vai pagar na sua hospedagem. Sobre a forma de pagamento, eu sempre escolho hotéis ou hospedagens que eu possa pagar lá no local e não que eu tenha que pagar antecipadamente, principalmente se forem locais que eu nunca fui, porque pode acontecer de você chegar lá, o lugar não existir ou a sua reserva não existir. Então eu prefiro realmente pagar só quando eu chego lá no lugar, a não ser que seja um hotel que eu já me hospedei antes, que eu já confie, mas fora disso eu não faço isso. E também, principalmente pelo Booking, quando eu faço as reservas pelo Booking, eu sempre escolho os locais que tem a opção de cancelamento próximo da data de hospedagem. Porque pode acontecer algum imprevisto, você precisar cancelar, e aí se você tiver colocado lá, optado por algum hotel ou alguma reserva que você não tem essa opção de cancelamento, e se cancelar tem multa, aí você pode ficar no prejuízo. Então eu sempre escolho assim. Eu já tive uma situação dessa. Foi lá em 2020, logo que começou a pandemia, eu tinha uma reserva lá pra Santa Catarina, nós íamos pra Santa Catarina, e aí eu fiz uma reserva, acho que em janeiro, e daí em março começou o fechamento das coisas, e aí eu optei por fazer o cancelamento, porque eu não sabia como é que iam estar as coisas, realmente ainda bem que eu cancelei. Mas a minha reserva era já com cancelamento previsto. Então eu não tive que pagar nenhuma multa. Se por acaso eu não tivesse feito isso, eu teria que ter pagado multa por cancelamento. Então é legal vocês olharem isso, é uma coisa que eu sempre observo. A quarta dica é sobre avaliações. Sempre escolha locais que, mesmo que eles sejam perfeitos dentro de tudo que você imaginou, sempre escolha locais que tenham avaliações. No mínimo umas 5 avaliações. Diz a lenda que no Booking você não consegue, só pessoas que se hospedaram naquele hotel, naquele local, podem fazer avaliações. Eu acredito que seja isso mesmo, mas eu sempre gosto de que tenha mais de 5 avaliações, porque você tem 5 pontos de vista diferentes, né? 5 pessoas dizendo o que achou daquela acomodação. Porque, por exemplo, a pessoa foi lá num dia e tava tudo maravilhoso, tava num dia de sol, bonito, tava
foi maravilhoso. A outra pessoa foi num dia de chuva, e aí teve infiltração. Então, assim, são 5 pontos de vista diferentes, é legal pra você conseguir tirar ter uma noção se aquele local te atende. E outra coisa que aconteceu com a gente agora mesmo, eu fiz uma reserva lá pra Buenos Aires, um local que eu achei lindo. Era um apartamento, assim, era perfeito, era tudo muito novinho, tinha TV nos quartos, na sala, tinha máquina de lavar, era lava e seca, tava tudo muito lindo, o valor não era tão alto, tava dentro do nosso orçamento, só que não tinha nenhuma avaliação. Aí eu falei, olha só, eu caindo na minha própria dica. Mas como eu tava longe ainda, que eu pensei, eu vou reservar, tinha essa opção de cancelamento antes, eu vou reservar porque, por exemplo, se daqui pra lá não tiver nenhuma avaliação, aí eu avalio se vale a pena ou não. Mas vou deixar reservado já. Reservei. No dia seguinte, ou no mesmo dia, acho que foi no dia seguinte, eu recebi um e-mail do local falando que pra poder eu manter aquela reserva, eu tinha que pagar 50% do valor antecipado. E não era esse o combinado pelo que tava na descrição do Booking. Daí, assim, eu falei, ok, então pode cancelar a reserva porque eu não vou ficar. Porque, gente, a gente tá falando metade do valor, era quase R$800. Então, assim, não vou pagar nada. Mas a probabilidade de pessoas pagarem porque tá encantado com o local é muito grande. Então, assim, tenham cuidado com isso. Mesmo que você fez a reserva, seguiu todos os passos bonitinho, e mesmo assim chegou, fez a reserva, e aí recebeu um e-mail falando que, olha, tem que pagar antes, eu acho melhor não. É melhor você escolher outro local do que correr o risco de cair num golpe. E a quinta e última dica de hoje é: faça sua reserva com antecedência. Além de você ter muito mais locais para poder escolher, porque tem bastante. Porque quando a gente fala de hotel, tem muitos quartos no mesmo hotel, mas quando a gente fala de apartamento ou casas, naquele teu período vai ter só aquela casa ali. Se alguém reservou, você perdeu. Então você tem muito mais opções para escolher. Além disso, os preços costumam estar mais em conta do que quando tá perto da data que você vai viajar. Então escolha com antecedência. E também é uma coisa a menos para você se preocupar, porque tem tanta coisa para você olhar, para você cuidar quando você está perto de fazer uma viagem, que quanto mais antecipadas as coisas estiverem, quanto mais organizadas é melhor, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Eu vou procurar minha hospedagem agora, que eu ainda tô procurando. Não encontrei aquela que eu falo, olha, esse daqui é o local que a gente realmente vai ficar. O que eu encontrei não deu certo, então a gente vai procurar. E nos próximos vídeos a gente vai atualizando vocês, se a gente já encontrou uma hospedagem legal, quais são os próximos passos que a gente vai caminhar para essa viagem acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês no próximo vídeo. Já se inscreve para você não perder nada por aqui, tá bom? Então beijo e até a próxima!